Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais uma na diária, todos os dias ao meio-dia, horário de Campo Grande, MS. Esse tempinho que eu vou deixar rolando aqui, compartilhe esse vídeo, faça o ID. É muito importante. Eu sempre falo isso, porque é muito importante. Não é baboseira, tá, gente? Não é besteira, não é... tá enchendo linguiça, tá... Gente, é muito sério o ID. É muito importante, é muito sério. Você que nasceu de novo, você que é um cristão verdadeiro, você tem que fazer o ID. Você tem que fazer o ID. De alguma maneira, você tem que fazer o ID. Eu não sou pastor. Não é só pastor, gente. Não é só apóstolo, mestre, evangelista. Você que nasceu de novo, você que é cristão verdadeiro, você tem que fazer o ID. Então, compartilhar esse vídeo aqui é sim uma maneira de fazer o ID. Então, faça, tá? Não é só o pastor Márcio, ele é pastor da igreja, ele cuida da igreja, ele que tem que compartilhar os vídeos. Não. Você que está assistindo aí, me assistindo nesse momento, que vai aprender do Espírito Santo, faça o ID, é importante. Então, compartilhe esse vídeo. Amém? Hoje, você que pode abrir sua Bíblia, você que não pode, não tem problema. Eu vou ler Gênesis 3, 11 e 12. Você que está só ouvindo ou está no trabalho, não tem problema, né? Só preste atenção nesse momento, né? Gênesis 3, 11 e 12 diz assim: E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Olha a resposta de Adão. Vou ler mais uma vez. Foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livre-arbítrio, até mesmo um pouco sobre o bode expiatório. A gente tem que entender o seguinte, eu vou fazer uma analogia, vou fazer um exemplo. Amém? Vou fazer um exemplo. Pensa comigo aqui, raciocina comigo nesse momento. Seus pais te deram vida. Eles geraram você. Se não fosse seus pais, você não estaria aqui, não estaria vivo. Amém? Pai, vai raciocinando comigo, vai entendendo comigo essa analogia, esse exemplo. E hoje, se você comete qualquer tipo de erro, qualquer tipo de pecado, a culpa é sua. Não de seus pais, porque eles te deram vida, a culpa é deles. Não. Vamos lá, você comete um pecado hoje, um pecado agora, comete um erro no dia de hoje, no dia de ontem você cometeu um erro, independente de qual erro que seja. Você não pode falar, eu cometi esse pecado porque meus pais me deram a vida, meus pais me geraram. Se eu não tivesse nascido, eu não teria errado. Você tem que entender que você pecou não porque você nasceu, mas porque você fez a escolha errada. Você fez a escolha errada. Então para com esse bode expiatório. Isso que Adão fez nesse momento. Ele culpou a Deus. A mulher que tu me destes. A gente leu aqui agora, Gênesis 3, 11 e 12. Você pode ler aí na sua casa depois. Entender, meditar nesse versículo. O pecado de Adão. A mulher que tu me destes. Deus gerou a mulher. Deus deu vida para a mulher. Deus deu a mulher para o homem como companheira.
Imagina, ele gerou, deu vida. E Adão culpou ele. Foi a mulher que tu me deste, a mulher que você gerou, a mulher que você deu vida, a mulher que você me deu. Ela me deu de comer do fruto da árvore. Você entendeu? Ele culpou o Criador. E você entende que bode expiatório, gente, você não, é a responsabilidade sua, livre-arbítrio. Seus pais te geraram, seus pais cuidaram de você. Você cresceu, te deram vida. Aí agora você comete um erro, você vai culpar seus pais. Você entendeu esse exemplo, essa analogia, que seus pais é Deus. É um exemplo, tá, gente? Seus pais, deu para entender. Amém? Eu creio que vocês entenderam. Então, esse exemplo que o Espírito Santo trouxe para mim, eu achei muito tremendo. Por culpar os pais, livre-arbítrio. Gente, eu errei, eu pequei. Adão não fez isso. Adão não falou assim, nossa Deus, eu pequei contra ti. Eu errei. Eu falhei. Ele não fez isso. Ele não se arrependeu. Ele teve outra atitude. A atitude do bode expiatório. Que bode expiatório nada mais é, você que não sabe, é você culpar outras pessoas pelo seu erro. Culpar outras pessoas pelos seus pecados. Sempre os outros. Nunca é você. Você pecou, ele me levou a pecar. Você errou, ele me levou a errar. Sempre os outros e nunca a responsabilidade sua. Isso é pecado diante da Bíblia, diante de Deus. E foi o pecado de Adão. Um dos pecados de Adão foi o bode expiatório. Eva também teve, culpou a serpente. Nunca eu errei, pequei contra ti. Não aconteceu isso. Adão podia ter feito... Lógico, não estou falando, se fosse eu seria fácil. Se eu estivesse lá no jardim, esquece. Não estou falando isso. Mas eu estou explicando o pecado dele. Explicando que ele tinha livre-arbítrio. Explicando que ele pecou, teve bode expiatório, né? Um dos pecados foi bode expiatório. Ele poderia ter perguntado para Jesus, para Deus, né? Deus, ter ido a Deus. Todo dia ele tinha comunhão com ele. Todo dia ele tem comunhão com ele. Sabe quando você tem uma dúvida que você pergunta para o pastor? Pastor, pode isso? Isso é certo? Isso é errado? É uma das atitudes que ele poderia ter tido, mas ele não teve. Mas entende? Isso é muito importante. É muito importante você falar com Deus e com o pastor. Pastor, eu estou errado nisso? O que é certo a fazer? Até mesmo para Deus. Deus, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Por que isso não está dando certo? É da sua vontade, não é? Você conversar com Deus. Deus, por que não está dando certo? Mostre o meu erro. Deus não erra. É você que está errando em alguma coisa. Então pergunte a Ele. Tenha um coração voltado para Deus. O meio que você vive influencia, mas não determina a sua atitude final. A influência não tem que ter poder sobre você. A influência não tem que ter poder sobre sua escolha final. Não tem que ter poder. Você possui o Espírito Santo. E com a ajuda dele, você pode fazer as escolhas corretas, tomar as decisões certas e ir para o caminho certo. Com o Espírito Santo e com a ajuda dele, você pode. Então, pare. Você tem um livre-arbítrio e pare de fazer escolhas erradas. Pare de escolher o bode expiatório, de errar, pecar e culpar os outros. Pare com isso. Acabei de falar, o meio influencia, mas ele não tem que ter poder sobre você. Ele não determina a sua atitude final. Não determina. Ele não tem poder sobre a sua vida por conta do Espírito Santo. Então, o meio que você vive, você entende? Você está no meio de 4 pessoas que têm algum tipo de pecado. Há uma influência ali, mas aquela influência não tem que ter poder sobre você. Sobre a sua vida, sobre a sua decisão final, sobre suas escolhas. Não tem, porque o Espírito Santo habita em você. Então, por mais que há um poder de influência, não funciona com você. Você, o Espírito Santo, te usa e você tem que influenciar essas pessoas. E não ser influenciado. Amém? Quero fazer uma oração por você agora. Peço que vocês fechem seus olhos. Deus, obrigado por esse momento na tua presença. Obrigado porque aprendemos do Senhor, aprendemos a sua palavra. Entendemos hoje sobre o livre-arbítrio e sobre o bode expiatório. Perdoe, Pai, nos perdoe todas as vezes que pecamos contra Ti. Nós erramos, nós pecamos. Não foi o vizinho, não foi o colega, não foi o amigo, não foi o familiar. Fomos nós. E pedimos perdão, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer o que é certo. Nos ajude a tomar decisões corretas. Nos ajude a usar o nosso livre-arbítrio da maneira correta, para o certo, para o bem.
não pro errado, não nos afundarmos no pecado, não nos afundarmos nas coisas que não são da sua vontade. Então nos ajude, Pai, a tomar decisões corretas. Com a sua ajuda, Espírito Santo, influência nenhuma tem poder sobre nós. Com a sua ajuda, Espírito Santo, nós influenciamos. Nós não somos influenciados, nós influenciamos. Com a sua ajuda, ó Pai, com a sua ajuda. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado pelos exemplos que o Senhor nos deste, Pai, nesse momento. Muito obrigado pela tua palavra e pela tua presença. Você que está passando por uma situação de bode expiatório, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, entenda que você possui o Espírito Santo, ele pode te ajudar a sair disso. Só ele pode te ajudar. Só ele pode te ajudar. Só ele pode te ajudar. A você falar, eu errei, eu pequei, me perdoa, Pai, me ajuda a mudar. Me ajuda a parar de cometer esses pecados, essas falhas, esses erros. Me ajuda. E o Espírito Santo vai te ajudar. Contanto que o seu coração seja verdadeiro. E você fale, Pai, eu quero ajuda. Então ore nesse momento pedindo ajuda para o Espírito Santo. Para você parar de cometer pecado e culpar os outros. Ser responsável, falar, fui eu. Ter responsabilidade e pedir mudança para Deus. Em nome de Jesus, abençoa todo mundo que me ouviu nesse momento. Você que está ouvindo mais tarde. Não importa o momento que você está vendo. Deus está falando com você. A oração funciona, é atemporal, funciona em todo o tempo. É o poder de Deus. Não é o poder da pessoa que está aqui, mas é o poder de Deus. Abençoa cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Até amanhã. Amanhã mais uma diário, ao meio-dia. Horário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amém? Fiquem com Deus.